Olá, eu sou Morris Litvak, fundador e CEO da Maturi. Estamos aqui em mais um episódio do MaturiCast, o nosso podcast que fala sobre trabalho, maturidade e todos os temas que permeiam esses assuntos que hoje são super importantes e a gente precisa falar cada vez mais. E a gente está no episódio especial gravando dentro do MaturiFest 2025 e eu tô com duas convidadas muito especiais que eu tô tendo o prazer de conhecer aqui hoje, então vai ser um bate-papo mesmo de se conhecer, né? Quase que uma conversa de bar, que são a Camila Baltazar. Ela é jornalista, escritora e fundadora da Casa B, empresa de comunicação voltada para dar voz a grandes líderes, autora dos livros Bio 50 CEOs e Sem Tinta, que é esse aqui, que eu quero mostrar porque eu acabei de receber o meu autografado, que daqui a pouco ela vai falar mais sobre esse livro. Ela é especialista em contar histórias que refletem sobre liderança, padrões de beleza e envelhecimento, com mais de 20 anos de carreira no jornalismo e na escrita de não ficção. E a Paty Pontaut, que é jornalista, modelo e uma das vozes que mais atuantes de moda, autoestima e feminismo para mulheres 50+, com seu olhar provocador, traduzido como um toque de transgressão no longo caminho da maturidade. Ela inspirou outras mulheres a repensarem beleza, cuidado e qualidade de vida com autenticidade. Então a gente vai falar de autoestima, vamos falar de novos padrões, mulheres 50+, que estão se reinventando e reinventando a beleza e o cuidado na maturidade. E eu fico muito feliz por ser um homem de fazer esse papo, porque eu sei que entre as mulheres já tem muitas conversas sobre isso e os homens precisam participar, precisam aprender. E eu, logicamente, trabalhando com longevidade, com maturidade já há 10 anos na Maturi, eu faço muita questão de aprender porque eu sei, a gente sabe e fala sobre isso, o etaísmo, ele pega as mulheres mais cedo e mais forte do que os homens. E não adianta esse assunto só ficar entre mulheres, esse assunto precisa ser levado para os homens, para os líderes das empresas, para os maridos, para todo mundo. E eu também estou sempre aprendendo com as mulheres aqui na Maturi e estou muito feliz de ter vocês aqui com a gente nessa conversa, de conhecer vocês. O pouco que eu li eu já me adorei e acho que eu vou aprender bastante. Então, Paty Pontaut daqui a pouco vai estar, inclusive, no palco aqui do MaturiFest, né, junto com a Maite Proença, vai ser muito legal. Conta um pouco mais da sua trajetória, o que te levou a falar sobre isso e hoje ser uma influencer, falando de autoestima, de maturidade, e aqui que é essa história de transgressão. Bem-vinda. Olá, tá muito bom estar aqui, muito obrigada pelo convite, fico lisonjeada, acho que o Maturi faz um trabalho sensacional, isso é muito importante, esse olhar de empreendedor, né? Sim. Os maiores de 50. Mas, bom, eu sou uma jornalista que trabalhei em várias áreas, mas acabei me especializando na área de moda, como editora de moda. Trabalhei anos em jornais, em revistas, e sempre, claro, reproduzindo é a palavra, um padrão, né? Um padrão que diz respeito à idade, diz respeito à silhueta, diz respeito à cor, né? A gente meio que ia junto, todo mundo. E quando eu fui amadurecendo um pouco e me dando conta de certas questões, para mim fez muito sentido eu falar sobre a liberdade deste padrão. Eu ir contra, talvez, a algo que eu já tinha rebatido naturalmente, todo mundo fazia, né? Não era uma coisa, a gente não questionava, a gente só reproduzia. Sim. Então, acho que isso... Aí, claro, cheguei quase aos 40 anos, que foi ali que eu comecei a olhar para essa mulher, que era eu mesma, né? Que estava envelhecendo, e como lidar com isso, com os preconceitos, com as questões que vêm muito antes da idade, que são essas cobranças que a mulher tem em relação à sua silhueta, à sua performance, à sua maternidade, ao seu relacionamento, essas neuras todas de cobranças insanas que a sociedade faz em relação à mulher. E para mim fez muito sentido eu começar a falar sobre isso e sobre a busca por tentar se libertar disso tudo. Está conseguindo se libertar? Eu estou tentando todo dia, porque isso a gente sempre diz, isso não é uma batalha, isso é uma sequência. Eu imagino. Então eu acho que faz parte, todo dia a gente vai melhorando um pouquinho, né? Tem uma frase da Simone de Beauvoir que eu acho sensacional, a gente não nasce mulher, a gente se torna. E eu acho que todo dia a gente vai se tornando uma mulher melhor quando a gente se dispõe a se desatrelar de tanto apego a coisas que não fazem sentido, né? Que são essas cobranças, essas culpas, essa nossa preocupação em performar para o outro, porque nos exigem isso, né? Não é uma coisa que vem da cabeça da gente. Não, com certeza, muito legal. E Camila, você, no seu livro, você explora os cabelos brancos como um símbolo, né?
Quero saber o que ele representa nessa discussão de envelhecer, de padrões de beleza, até porque eu tô com vou fazer 43 anos, mas eu já tô com o cabelo grisalho já há um bom tempo. Mas a gente vê, e eu percebo que para mim isso não é um problema. Muito pelo contrário, a gente ouve, o homem grisalho é charmoso. E pra mulher, como que é essa história de cabelo branco? Bem-vinda. A mulher é desleixada, né? Mas antes, obrigada, prazer estar aqui. E conta também um pouco mais sobre a sua trajetória, por favor. Sim. Na verdade, eu sou jornalista também, somos amigas de cabelo branco e de profissão aqui, né? Mas sempre fui por uma outra área, né? Então, mais voltada a lideranças de grandes empresas, né? Fazendo um trabalho de comunicação para esse público. Até que veio a pandemia. Sempre pintei o cabelo, eu nunca pensei, quando o primeiro fio branco apareceu com 18 anos, assim, e aí eu lembro até da cena de eu estar conversando com uma amiga e ela fala, para, daí eu parei e ela foi lá e arrancou o cabelo, né, assim, não é tipo, você quer que eu arranque? Não, a pessoa arranca, né. Nossa, isso é bem simbólico, né? Exato, tem que ser escondido isso, né, Então eu sempre pintei desde 20 e poucos anos, e aí chegou a pandemia, a raiz começou a crescer, e aí eu olhei e eu pensei, isso não está me incomodando. O que me incomoda são as outras pessoas olhando. Então, tudo que a Paty falou, a gente pode trazer para o cabelo branco. E eu acho que é por isso que o cabelo branco ele é um símbolo de várias questões. Então, eu decidi deixar ali crescer. Eu estava dentro de casa, então ninguém estava vendo. E aí eu comecei a perceber todos os questionamentos que o cabelo ia trazendo, né? E aí, com base nisso, eu sou jornalista e comecei a entrevistar várias pessoas. Então, o livro é uma jornada ali de uns 2 anos, de várias conversas com outras pessoas, para entender e tentar desconstruir também esse... Só com mulheres? Na verdade, tem um capítulo que é com os meus tios. Eu tenho 6 tios, todos com cabelo branco desde muito cedo. E muitas pessoas me falam desse capítulo porque eu entrevistei todos eles e aí eles contam como... cabelo branco nunca foi uma questão. Um deles fala, eu fui pintar, mas aí parecia peruca. O outro falava, não, eu gostei porque eu tinha cara de guri, de repente eu tava com uma cara mais velha. E aí depois, já dando um spoiler, eu escrevo o mesmo capítulo como se eles fossem tias. E aí tudo aquilo parece um absurdo, né? Porque uma mulher nunca ia ter aquele pensamento, né? Que interessante. E eu acho que, trazendo também um pouco aqui, quando a gente sai um pouquinho desse padrão, dá um passinho pro lado, assim, a gente... Não sei se isso foi contigo assim, Paty, mas se alguém me dissesse que a minha autoestima ia ser melhor de cabelo branco, eu ia dizer, essa pessoa tá louca. Pirou, perdeu o juízo, né? E isso realmente acontece. Então, eu acho que é um pouco dessa liberdade de não ficar tão preso. E, claro, tem vários outros padrões que a gente ainda... É que quando a gente rompe uma das barreiras, parece que a gente... Olha a vida que foi. E a gente vê que é possível, né? E aí eu acho que também tem uma coisa de... Para nossa sociedade, para nossa cultura, eu não estou mais fazendo o máximo possível para ser o mais bonita possível dentro da nossa cultura. E aí isso já dá então tá bom. Então vão julgar, vão achar estranho que achem, né? E aí já dá uma aliviada. Deve ser realmente libertador. E eu vejo como é cruel. Eu, como homem, assim, para vir aqui pro evento, eu escolhi a roupa ali meio que na hora, eu fiz a barba e tal, mas não tem essa preocupação. Eu tô preocupado com o conteúdo, o que eu vou falar, mas eu sei que pra mulher tem, né, esse peso, tem que se maquiar, tem isso, tem aquilo. Eu vejo, André, não, eu preciso chegar antes, porque eu tenho que me maquiar e tal, e o homem às vezes nem se liga nessas coisas, né? É muito tempo e dinheiro investido, né, quando é mulher. Muito, e não é só o cabelo, né, Paty? A roupa também, a gente vê... Eu já vi muito essa história de, a mulher, depois de tal idade, não pode usar roupa curta. Como é que é isso hoje em dia? Eu sempre me pergunto assim, eu acho muito interessante, porque parece que assim, depois de certa idade, parece que a gente passa por um portal mágico. E depois de certa idade, meu Deus, a gente tem que virar outra pessoa. Pois casta, bege, sem graça, comportada, né? Como se a personalidade da gente deixasse de ter validade. De onde que veio isso? Não é, né? Baita preconceito. Esse é o começo do etarismo em relação a tudo, porque com o homem também, um homem mais velho pode não ter preconceito estético, tanto quanto a mulher, mas ele tem certos preconceitos comportamentais. Claro. Não, tem que assumir, né? Mas a gente pode ser, e eu falo muito sobre a questão da roupa, porque eu acho que isso pesa tanto quanto os cabelos, sabe? Sim, são várias, né, coisas. Não pode mais usar mini saia, não pode usar decote, não pode mais, sabe? Tipo, outro dia alguém comentou, tatuagem só fica bem em gente jovem. Eu disse assim, quando eu envelhecer, eu vou rasgar meus braços, vou tirar...
São essas coisas, e eu falo o tempo inteiro. Roupa não vem com uma etiqueta dizendo limite de idade para uso. Isso é uma bobagem que nos colocaram na cabeça. E que a gente ouviu durante muito tempo, porque foi uma regra. Eu me lembro que quando eu trabalhava diretamente como editora de moda, nós tínhamos até um ditadinho que dizia: quanto mais velha, mais baixa a barra da saia e mais alto o decote. Entende? Tinha essa norma. Que era uma coisa que se reproduzia Que sem nem loucura. questionar há muito tempo. Aquela velha história das E reproduções. não faz tanto tempo assim, né? Não. Eu acho que eu comecei a usar short depois dos meus 40 anos. É mesmo. Que era uma coisa que, por quê? Porque também quando a gente é mais jovem, a gente tem umas noias maiores, eu acho. Ah, sim. No meu caso, minha perna é fina. A perna não grossa, sei o quê. ela não sei o quê. Quando a gente vai ficando mais madura, a gente diz, liga aquele famoso F e dane-se, entendeu? Sim. Então a gente se assume mais em vários sentidos e a gente ganha essa autonomia de escolhas. Então, mulheres, não existe limite para usar mini saia, roupa justa, decote, cor, camisetas divertidas. Não existe. A gente pode brincar com a moda e ser muito feliz com ela. Com certeza, por favor, né? Que tem que ser assim. E eu comecei a refletir e ler sobre isso com a Miriam Goldenberg, que Ela tem um trabalho maravilhoso. também é uma escritora que fala sobre isso. E ela fala, o velho é lindo, né? E ela fala desse botão aí que as mulheres têm que ligar e tal. E foi com ela que caiu essa ficha de que a gente fala e vê e reproduz. Não, mulher a partir de uma certa idade tem que ser a roupa longa, não pode ser curta, não pode ser justa, o cabelo tem que ser curto e não sei o quê. E aí ela traz estudos da Europa, e eu vi algumas coisas da Alemanha e tal, que as pessoas já saíram desse padrão há muito tempo, né? Eu cito esse estudo que você está falando no livro. E foi para mim foi muito impactante. Eu conversei com duas amigas, uma morava em Paris e a outra morava numa cidade do Canadá. E aí as duas tinham alguns fios brancos. E, gente, a gente tá falando às vezes de 15, 20 fios e a gente já tá pintando tudo, sendo que a gente tem uns 150 mil fios na cabeça, né? Mas, enfim, e aí as duas falaram algo muito parecido, que foi aqui os meus fios brancos não me incomodam, porque tem mais mulheres que estão de cabelo branco, mas só de pensar em ir pro Brasil dá um frio na barriga. É mesmo. E aí você pensa, gente, que pressão que a gente vive aqui, mas também como isso é cultural, né? Então a gente é fruto da cultura, mas a gente também é produtor da cultura, então como que... E a hora que a gente vai naturalizando e vendo mais pessoas, a gente consegue mudar esse padrão, né? E acho que a Miriam faz a gente refletir muito sobre isso. Eu sempre falei como que eu acho muito importante que a gente diversifique o exemplo. Sabe? Isso, eu tenho uma filha de 11 anos e eu vivo mostrando para ela mulheres de todos os tipos, de todas as cores, de todos os corpos. Ótimo. E digo, olha que linda essa mulher, minha filha, que seja totalmente fora do padrão que nos é imposto, para que ela entenda a beleza como algo mais amplo. É que nem eu acho que nós estamos fazendo um trabalho, somos a primeira geração que é bem mais jovem, mas enfim, estamos juntas no processo. Aliás, né? Eu queria saber, eu não perguntei quantos anos vocês têm, porque aqui a gente fala da idade com orgulho. Não, né? eu não. Eu faço questão de... Bem bom. Quem não gosta de falar da idade. A gente enche bem a boca 51. Eu tenho 40. Mas o que... Daí eu acho que é importante. Então, o que eu percebo agora? A gente está levantando uma bandeira que é enorme, mas somos um grupo ainda muito restrito, porque é claro que o preconceito fora das nossas bolhas é dantesco. Muito. Mas tudo bem, estamos começando esse processo. E com esse começo, eu vejo a minha filha encarando a idade de outra forma. Outro dia eu disse, a mãe tá velha. Ela, não, mãe, eu disse, velho. Bom, filha. É bom, a palavra é bonita, entende? Mas também tá cheio de significado ruim na palavra. Exato, né? mas daí tem gente que acha que não pode falar velho, tem que falar idoso. Por favor, eu também prefiro idoso acho que ninguém gosta. Assim. Mas eu acho que a gente tem que ressignificar isso tudo, ressignificar as rugas, os cabelos brancos, ressignificar os nossos comportamentos, entende? Os namoros, os trabalhos. Ter orgulho, né? Exato. Nossas rugas é a nossa experiência, a nossa história de vida, né? Não tem por que esconder isso, mas a verdade é que ainda se cobra muito das mulheres, né? As questões estéticas, todos os padrões que tem aí, especialmente dentro do mercado de trabalho, né, no mundo corporativo. Acho que... E a beleza é muito associada à juventude, né? Então tem muito... Exato. E a juventude associada à produtividade e por aí vai, né? Aí o preconceito etário no mercado de trabalho, e a gente vê ainda que se a mulher ela fica de cabelo branco ou parece as rugas, ela é vista como desleixada, né, dentro da empresa, e a gente precisa começar a falar mais sobre isso, porque realmente... Né, já estamos em 2025, não tem por que reproduzir isso, mas é verdade. A gente vê que as mulheres
tem toda essa preocupação. E agora a gente está começando, ontem a gente falou muito aqui de menopausa no trabalho, dentro das empresas, que ainda é mega tabu, né? Como que a gente consegue levar mais esses temas para dentro de empresas, de tudo isso, para que as mulheres possam ser livres e mostrar que o que importa é o que ela está fazendo lá, né? A performance. Eu acho uma coisa assim, Maurício, que eu acho muito importante, a gente entender que uma pessoa é um universo, é uma revolução. Porque se todas nós falarmos sobre menopausa, ir lá na empresa, encher o saco, eu acho que alguma coisa vai mudar, né? Mas porque assim, tu diz assim, tu tem que falar porque tu tem mais repercussão. Não, meu amor, todo mundo Sim. tem sua repercussão particular. E quando a repercussão começa com várias pessoas, eu sou muito idealista nesse sentido. Eu acredito que todos nós temos que falar mais, cada vez mais, sobre as coisas que nos incomodam, sobre os desconfortos das diferentes faixas etárias, os desconfortos dos padrões. A gente precisa falar. Eu tô na menopausa, eu tô no climatério, ainda não... Porque a menopausa, tu não sabe o que é, né? Não, eu que tô aprendendo, mas explica, por favor. Porque muitas mulheres também não... A menopausa, ela se dá num único dia. Ah, é? Que é o dia onde tu faz 1 ano que tu não cicla. Entende? Esse dia é a menopausa. Antes disso é climatério, ou menarca, ou... Tem vários nomes, tá? E depois, ou perimenopausa. Depois disso, tu está já na pós-menopausa. Entendi. Então, todos esses sintomas, eles se dão em diferentes fases dessa vida. E por uns 10 anos, né? Pode ser 20, dependendo da mulher. Tem mais de 30, 40 sintomas. Eu, por exemplo, eu tive até claustrofobia. Que as pessoas dizem, é um sintoma. A Patrícia Pareza falou muito sobre isso. Exato. A Paty é super especialista porque ela se embrenhou neste universo. Então, eu acho que é algo que a gente tem que explicar para o nosso parceiro, para a nossa família, para os nossos filhos. Para os gestores das empresas. Exato, porque tudo que é falado é aprendido. Antes a gente era praticamente, se isolava no universo e era tirada de um penhasco, E entendeu? tinha que viver isso em silêncio, Exato. porque era muito preconceito, né? Justamente. E tem uma... Voltando para essa história da Nem as mulheres sabiam pelo que elas estavam passando. Não né? falavam, não sabiam, negavam. Os médicos até hoje têm dificuldades em entender, né? Ele fala com o médico, ele diz, não, isso é normal. Não, não é normal, gente. Acontece, mas eu posso melhorar a minha qualidade de vida, entende? Não tem que passar por isso que é assim mesmo. Não é assim mesmo. Não. Sabe? Precisa de informação. Precisa de informação, precisa de tratamento, precisa de cuidado, precisa de compreensão. Precisa de muita coisa aí. Eu acho que a gente tem a gente tem que tem que entender mais esse processo. E tinha uma coisa, né, Camila, que a gente não se dá conta. A nossa perspectiva, a expectativa de vida ampliou demais e fez porque São muitos anos na menopausa. Exato. Pois eu tenho visto as mulheres falando que às vezes a menopausa realmente dura muito tempo. Pode ser mais que a metade da vida. Há 40 anos atrás, quanto era a expectativa de vida? 30 anos a menos? Então, imagina que esses 30 anos são de menopausa, que se agregaram à nossa vida. Por isso que é um assunto tão atual, né? Que a gente precisa falar. E você fala sobre esses assuntos todos nas suas redes sociais? Falo sobre tudo isso. Falo sobre saúde também, que eu acho muito importante. Eu sou uma pessoa que foi sedentária até os 40 anos e hoje eu sou uma atleta de aluguel, que eu falo assim. De aluguel? Como assim? Eu digo assim, não, porque eu sou uma pessoa que pratica muito atividade física. E eu faço atividade física porque eu quero envelhecer bem. E as pessoas têm que entender. Eu acho que a gente tem que falar... Que é outra conversa também que não existia, né? Era estético. Era então, estético. A musculação para pessoas mais velhas, não pode, né? E pelo contrário, né? É outro entendimento. Vou contar para vocês que esses dias eu tive uma contratura na minha lombar fazendo agachamento na academia e fui pro médico, né? Fui num traumato de emergência. E ele não me olhou, ele estava de costas para mim, olhando minha ficha, olhou minha idade, me perguntou assim, o que aconteceu? Eu disse, me machuquei fazendo academia. Mas com essa idade, devia estar fazendo crochê. Sério? Nada contra o crochê, não é isso? Aí ele olhou, ele virou e eu disse Inacreditável. Eu não tô acreditando. Entendeu? E ele me deu 1 mês sem fazer atividade física. Não existe isso. Precisa de mais médicas, né? Porque não precisa de gente com... Uma pessoa que é um especialista está dizendo que a academia não deve ser feita por pessoas acima de 50 anos. Imagina, gente, que absurdo. Então, essas conversas, elas podem ir por você vê como a gente ainda está né? engatinhando, né? Em certos momentos nesse assunto. Gente, a sarcopenia, que é a perda muscular, ela acontece com uma progressão absurda depois dos 40, 45 anos e vai tendo... E ela aumenta. Se a gente não fizer
peso, carga, musculação, a gente não levanta daqui a um tempo atrás. Mas a minha bisavó, quanto caminhava a tua avó? Quanto que ela fazia? Imagina, era outro estilo de vida. Hoje a gente tá ficando corcunda de celular e tu não quer fazer peso? Pois eu tento fazer academia, mas eu tenho uma certa preguiça, mas eu sei da importância fundamental. Todo mundo tem preguiça. O Drauzio Varela esses dias falou uma coisa que eu achei sensacional. Desconheço alguém que vá sem sacrifício, entendeu? Esse pessoal que parece que gosta, eu acho que é só imagem. Ô Camila, eu queria te perguntar, você acha que as suas amigas, seguidoras, as pessoas que te leem, que estão na sua faixa de idade de 40 anos, também já estão aceitando cabelos brancos como você? Eu acho que elas estão pensando sobre o assunto, coisa que antes a gente não pensava. Então, quando eu parei de pintar, aí você perguntou da minha faixa etária, né? Mas assim, 1 ano depois, a minha mãe parou de pintar. E aí ela me confessou que ela falou, cara, eu achei que tinha perdido o juízo, assim, que tinha ficado... E aí depois ela parou. Então eu tenho amigas, as minhas irmãs são mais novas, elas já têm fios brancos, elas não estão pintando. E elas podem ou não pintar. Eu acho que a questão é pensar a respeito, né? Então, uma vez eu dei uma palestra e no final uma pessoa um pouco mais nova que eu falou, eu vou continuar pintando, mas agora eu aceito a minha mãe parar de pintar. Porque a mãe queria e a filha não deixava. Isso é muito comum, de a mulher querer parar de pintar e a filha, o marido, ou o chefe. Então, se for uma mulher pública, né, nem se fala. Exato. Aí todo mundo quer opinar. Então, eu acho que o papel é a gente se questionar. Por que a gente faz isso? E assim, aí você pode chegar à conclusão, não, eu quero continuar pintando. Mas talvez você vai olhar diferente para quem não tá pintando. Então, pode pintar, pode não pintar, mas gera aí uma reflexão. Mas mais uma escolha, não é? Tem que ser. É loira, é ruiva, é grisalha, entendeu? É gorda, é baixa, é magra. É isso que a gente fala de diversificar. Não é um melhor ou pior que o outro, né? É diferente. Claro. É escolha. E essa diferença que é bonita, né? Se for todo mundo igual, já eu acho que essa palavra, às vezes, ela passa batido, né? Mas, assim, o subtítulo do livro é Conversas sobre Cabelos Brancos e Liberdade de Escolha. É essa liberdade de escolha. E não é pra convencer, né? Não é, mas é pra gente se pensar. E aí, não é porque a gente... agora eu pensei na questão do cabelo, então agora... sair do padrão de tudo. Não, mas agora eu penso, né? Por que eu faço tal outra coisa? Por que... E muitas vezes a decisão é por tentar associada ao olhar do outro, não, a gente acha que eu não consegui me dissociar totalmente, mas a gente vai desconstruir. E acho que no começo tu falou isso, né? De cada dia... a gente vai eu ia até te perguntar como que você lida com os olhares, as perguntas, os comentários. Tem isso no seu dia a dia, assim? Tem até menos do que eu imaginava que teria, sabia? Eu achei que ia ser mais forte. Mas até comentei com a Paty aqui antes de a gente começar a gravar que essa semana um amigo que acompanhou todo o processo, é entusiasta, e aí ele falou, agora você não pode mais pintar o cabelo por conta do marketing do livro, né? Então, como, tipo assim, eu sinto muito, você tá presa agora nisso. Não, então, são essas pequenas coisas que as pessoas falam, às vezes, por... Não é possível que ela tá gostando mesmo. Não, eu ia te perguntar... Foi fácil desse jeito que você falou? Eu decidi que a escolha é minha e pronto? Jamais. E a transição é sofrida. Foram 2 anos com a raiz crescendo, então fica aquele cabelo de 3 cores, né? Porque o grisalho é o castanho, o branco, embaixo tem o tingido. Então, foi bem difícil. Não foi fácil. Mas eu também acho que o que me ajudou foi que eu não via para onde voltar. Porque eu não era feliz tingindo. Então, muitas mulheres também relatam isso. Eu já fui loira, já fui ruiva, já fui de cabelo bem escuro. E não necessariamente eu estava escolhendo mudar de cor, porque cada hora a tinta ficava de um jeito. Cada hora... Então, também não era bom. Não, até porque você vai acabando com o cabelo, com um monte de tinta e tudo mais, né? E o resultado nem sempre ficava bom. A maioria das vezes não ficava bom. Então... Mas é difícil. A transição é difícil. Mas do outro lado, quando acaba, vale a pena, porque realmente desconstrói muita coisa. É uma libertação. Que bom. E a ideia do livro é para que mais pessoas possam ter essa reflexão e eventualmente essa libertação. E às vezes não vai ser no cabelo.
Então, assim, eu já ouvi pessoas falando que leram o livro e, eu fiquei pensando muito na depilação. Não, o cabelo é uma metáfora, né? Exato, Ele exato. No peso, várias questões. É que eu acho que a gente tem que se questionar mais por que das nossas decisões, entende? Quantas decisões que tu tem a vida inteira. Conheço mulheres, por exemplo, que passaram uma vida ingrata de dietas absurdas para manter um manequim. E daí, de repente, você diz, mas por que eu tô fazendo isso mesmo? Entende? Não sabe nem mais o porquê, né? E se olha uma foto de 2 anos atrás, você acha linda, né? Exato, que na época tava obesa. Exato! Não, e a gente não tá falando do peso como uma relação de saúde, mas sim como uma pressão estética exacerbada. Sim. Acho que se cuidar faz parte, uma boa alimentação faz parte. Claro. Eu tenho muita mulher que olha pra mim e diz assim, achei ridícula a mini saia, eu respondo, só tu não usa. Mas a pessoa se sente agredida. Porque ela não tem coragem. Exato, mas é a mesma história do cabelo. Exato, impacta porque é um espelho. Exato, do que tu não consegue fazer. Da liberdade que tu não tem. Mas ela virar uma hater pra falar e julgar, né? Mas é porque ela tá sentindo isso na pele, né? Incomoda. É sempre sobre nós. Eu digo, a gente agride outra mulher pela agressão que a gente recebe. Né? Tu acaba reproduzindo sem nem se dar conta, às vezes, que tu vive naquela mesma pressão. E se tu não te libertou, então ela também não pode. Exato. E como é importante essa coisa da sororidade, né? Das mulheres começarem a se apoiar e não se julgar. A Ana Paula Padrão estava aqui ontem no Maturifest, anteontem, ela falou, ela tá muito nessa coisa das mulheres e tal, ela faz várias ações, e na maturidade mais ainda, né? A gente precisa se apoiar, tem essa coisa que, né, não sei de onde que vem, de que as mulheres são competitivas. Vem de vocês, homens, que nos ensinaram. Deve ser, né? Porque... Pra dificultar e minimizar. Pra destruir o exército rival. Ter competição. E hoje em dia eu vejo tantas mulheres se apoiando e tal, e como isso é fundamental, né? A gente precisa fazer com que as mulheres entendam que realmente elas precisam se unir para passar por esse preconceito, porque a gente ainda tem muito para evoluir. Né? Eu falo muito sobre isso também, porque eu acho que assim, o que acontece? Por muito tempo, os nossos espaços foram muito diminutos, né? Foram muito pequenos e muito raros. Então, acabava-se que a gente acotovelava uma a outra para poder entrar naquele espaço de escolha masculina, de trabalho, de exemplo. Enquanto o que a gente deveria ter feito era se unido e aberto um grande espação. Entende? Então, é isso que eu acho que hoje a gente está percebendo, que se a gente se unir, a gente tem mais força. E que essa rivalidade é uma história de cara da carochinha que nos contaram. Como várias outras. Exato. Faz parte do patriarcado mesmo. Sabe? Total. E por isso que você se uniu fez as Patrícias, né? Com a Paty Parenza. A gente sempre teve uma coisa de sororidade com a gente, sabe? De ter eu sempre valorizei muito a amizade feminina. E eu sempre digo isso. Todas as vezes que eu passei por momentos muito ruins na minha vida, e não foram poucos, teve uma mão feminina para me tirar do buraco. E acho que a mulher tem isso uma com a outra. E claro, alguém vai dizer, mas tem mulher que é horrível, tem homem que é horrível, tem mulher que... Mas existem pessoas que não são legais, mas não há um gênero do feminino que não é amiga de mulher. Claro. Entende? Isso é uma mentira. Não, total. Mas vocês acham que a gente está, de fato, evoluindo, saindo da bolha, né? A gente tem aí um movimento mundial meio conservador e tal, né? A gente não tá saindo da bolha. A sensação que eu tenho é que a gente dá 2 passos para frente e 2 para trás. 2 para frente. Então, tem conversas que não existiam antes, para um lado, e aí para o outro também vem todo... Mas eu sempre digo, uma cabeça que tu muda é uma evolução, entende? Eu acho que o trabalho, eu disse que eu sou ideológica, eu acho que o trabalho é esse. Uma pessoa que se questiona, uma mulher que diz, vou pensar diferente. Esse cabelo, hein? Olha só essa roupa, hein? Ela pode ser minha amiga, hein? Pronto, tá plantada uma sementinha. Sim. E é isso. Positivo também, então, eu sou uma otimista, nem que seja de raiva. Não, tem que ser. Estamos aqui para isso. Exato, né? Tem que acreditar numa transformação. Estamos aqui por isso. A Maturi nasceu também com... Exato. Quem me inspirou foi minha avó, que trabalhou até os 82 anos, e se ela teve essa possibilidade, né, todo mundo tem que ter. Inclusive, eu queria saber que dicas vocês dão para mulheres maduras que estão se reinventando profissionalmente e que, às vezes, toda essa questão do preconceito que passa também pela questão estética faz com que, às vezes, ela sinta, putz, eu não sirvo mais para o mercado de trabalho, ou eu não tenho perfil para empreender, eu não sei o que fazer, tem muita gente aqui no Maturifest que vem nessa fase de transição de carreira meio perdida, e tem muita mulher aqui. Que dica vocês podem dar a partir da experiência de vocês para quem está nessa fase?
Uma coisa que eu acho muito importante é que a experiência da gente nunca é anulada. Não importa o que a gente recomece, o que a gente fez está lá dentro. Sim. Então, a gente tem mais expertise em lidar com relações conturbadas, a gente tem mais experiência, e isso pode mudar de área, vai seguir contigo. Então, é difícil? É, mas não menospreze a mulher que construiu tudo que tu construiu até chegar até aqui. Isso eu acho muito importante, sabe? Super. Tu ter a noção do poder que tu tem e de quanto tu pode ir além ainda. Pensa quantos anos tu ainda vai viver, quantas coisas maravilhosas que podem acontecer, o quanto tu pode te permitir. Tu vai dizer que tu não consegue? Oi, olha pra ti, tu conseguiu! E tudo que tu aprendeu vai contigo. E lá na frente, quando olha pra trás, vai ver que não era aquele bicho-papão que parecia ser, né? Que parece ser agora. Nossa, tipo, a carreira de jornalista para mim, hoje, ela não é mais... Eu considero as minhas redes sociais como um veículo próprio, onde eu escrevo as minhas pautas e desenvolvo os meus temas. Então, eu penso nela assim, mas eu me reinventei várias vezes na vida. Já fui, sabe... Teve vários momentos de empreendedorismo e que eu achei que talvez eu não fosse conseguir. E, cara, parece que depois que tu passa aquela barreira do não achou que tu fosse conseguir, você é recebido, sabe? Sim. E tudo na vida é difícil. Não existe coisa que não tenha perrengue. Então, vai ter, mas a gente sabe lidar melhor com eles também. Concordo. E acho que é o poder das histórias também, né? Então, ouvir outras histórias, ver que você não está sozinha, ver outros exemplos, isso incentiva, isso inspira. Então, no primeiro dia do Maturifest, vocês contaram uma história de uma mulher que uma recrutadora ajudou... Cláudia, Exato. Sim. A perceber, ela hoje trabalha numa área completamente diferente, que ela não se aplicaria para aquela vaga, mas a recrutadora ajudou ela a perceber que a experiência que ela tinha até ali poderia ajudá-la, né? Então, ouvir uma história dessa, o que faz pensar, né? Quais outras histórias que também podem dar esse incentivo, né? Para não ficar ali... Que, claro, como é um período difícil, acaba ficando mais introspectivo muitas vezes, né? Então... por isso a importância de sair de casa, vir em eventos como esse, ver outros exemplos, como vocês, né? Conhecer histórias para ver que realmente tem muita gente fazendo muita coisa legal, se reinventando e tudo mais. E eu queria que a gente tivesse mais tempo, porque queria conhecer muito mais a história de vocês e do que vocês estão vendo, mas o nosso tempo aqui é curto, mas antes de pedir para vocês falarem como que as pessoas podem seguir vocês, eu queria fazer uma última pergunta, que é sobre o tema, né, de hoje, que o que significa para vocês autoestima na maturidade? Eu acho que é se olhar com mais compreensão. É entender que tu não precisa ser perfeita, tu precisa ser possível, sabe? É olhar para ti e dizer assim, isso eu não posso mudar, isso faz parte de mim, mas como eu posso melhorar nesse sentido, sabe? E o que é melhorar? É fugir do padrão de perfeição e se acarinhar sabe, se acarinhar mais mesmo. Eu acho que ser mais compreensiva com a gente é o segredo da autoestima. E nunca se comparar. É difícil, né? Mas a comparação é a mãe de todas as porcarias. Verdade. Não rola, gente, porque as mulheres são diferentes, as pessoas são diferentes. Claro. As histórias de vida, as condições sociais, os meios, a cultura, é diferente. Sabe, eu posso usar a mesma roupa que 30 mulheres e cada uma delas vai ser diferente. Eu posso ter... Então, nunca se compare, olhe para você, não se compare nem com você mesmo no passado. Porque não dá. Sim, fica tentando, porque olha como é que era o meu rosto 10 anos atrás, eu quero igual. Não! Aquela coisa que a gente falou, no meu tempo. Como assim, seu tempo? Você está vivendo aqui agora, você tem que hoje. Eu odeio essa expressão, meu tempo é agora. Eu sempre digo quando eu era mais jovem. Não é uma múmia, né? Quando eu era jovem, né? Eu digo quando eu era jovem, mas meu tempo é agora. Exato. Entendeu? O meu tempo tem isso. E você, me diz? Para mim, a autoestima é essa libertação de padrão, assim. É muito difícil sentir autoestima, vou falar pelo meu exemplo, né? Quando a gente tá tão preso, assim, nessas caixinhas, porque a gente tá sempre insatisfeito, sempre querendo outra coisa, sempre querendo algo diferente, por estar se comparando, né? Então, a hora que dá uma... Só um dado, né, gente? Menos de 3% das mulheres menos de 3% das mulheres do mundo estão naquilo que é chamado de padrão. E como que aquilo pode ser um padrão?
Pois é, né? Que loucura, que padrão é esse? Não, que é outro dado, 25% das mulheres prefeririam ser mais bonitas e menos inteligentes. Elas abririam mão da inteligência Sério? para ser mais bonitas. Eu já vi um dado de que dos homens, assim, sei lá, 80, 90% dos homens se acham bonitos e as mulheres... Só tipo 3% se É. acha feio, tá? Que loucura isso, né? Bom, pra quem quiser saber mais de vocês, conhecer, onde que eles encontram pra seguir, quais são os sites, redes sociais? Bom, eu tô no Instagram como @Pati, com I mesmo, bem normalzinho, Pontalti, que é Pontalti, super normalzinho também. Esse é meu Instagram e é por lá que eu converso com vocês. Todas as manhãs eu tomo café falando de coisas que eu penso, porque eu digo que o Instagram é meu diário aberto. Maravilhoso. Tudo que eu vou me questionando, eu questiono todo mundo que tá comigo. E com certeza vale a pena, porque só pela conversa aqui, eu tô vendo a energia de vocês, o astral, eu tô vendo que vocês são mulheres que estão aí se libertando desses padrões e acho que outras mulheres e homens também têm muito a aprender com vocês. E para quem quiser te seguir, como é que é, Camila? No Instagram é Camila. Camila. Sem Normalzinho. um I, Eu um sei. R. É Camila.Baltazar. Aí o Baltazar tem um H ali no meio. É Tá. Balthazar. Então, Que lindo esse sobrenome. também o Instagram é o melhor caminho. E o livro encontra nos sites, nas livrarias. Amazon. É um Muito jeito mais bonito. fácil. Você também tem livro, Paty? Não, mas o meu sonho. Então, eu achei que tinha, mas vai ter um dia. Vamos conversar sobre isso. Sabe que eu tenho assim, todo mundo, tem que escrever, porque eu escrevo Ó, muito. já tem uma parceira eu aqui. escrevo muito no Instagram, né? Eu faço textos enormes. Eu não sei nem como as pessoas conseguem me ler. E porque eu gosto, eu sou uma jornalista das letras, assim, né? Sempre foi mais da mídia impressa. Então logo sai. Mas eu fico pensando muito sobre isso. Talvez o livro esteja pronto a hora que reunir tudo isso que já tem escrito. É, o problema daí vem com o que tu te cobra, né? Bom, cenas dos próximos capítulos. Gente, adorei conhecer vocês. Foi um prazer. Obrigada. Obrigado por estarem Adorei a aqui. conversa. Foi ótimo. Foi ótimo. Voltem sempre. Gente, obrigado. Mais um episódio do Matoricast. Continue aqui com a gente que tem muita coisa boa. Um abraço pra todo mundo.